Olá pessoal, Janaína Caradia do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas com a Débora de Castro da Rocha, nossa grande amiga, uma amiga querida que se dispõe a toda segunda-feira estar conosco aqui e traz, claro, sempre ela vem muito bem acompanhada. Ela sempre traz convidados com categoria, que fazem parte do seu dia a dia de trabalho, discussões, para que a cada semana as questões sejam mais debatidas, transmitidas de uma forma menos tão juridiquês, né, Débora? E mais no prático, para o pessoal entender. Débora, muito bem-vinda, Camila também, em loco de vocês. Obrigada, Jana, mais uma vez, obrigada por nos acolher aqui, por nos receber, né, agradeço a você sempre com esse carinho especial, né, e a gente, como você diz, além de tudo, somos amigas, e isso para mim é uma grande dádiva, né, que eu sempre agradeço por todas as oportunidades, né, e pelas pessoas que colocam em minha vida, em meu caminho, você é uma pessoa muito especial, todos nós aqui temos um carinho imenso por você, e assim, agradecemos imensamente pela oportunidade. Tá? A Camila hoje também está aqui com a gente, veio trazer aqui muitos conhecimentos, né, muitas contribuições da nossa prática, e é como você bem falou, né, sem tanto juridiquês, vamos, né, entrar nesses aspectos práticos para que todos nós consigamos efetivamente saber como que as situações acontecem na prática, né, muitas dúvidas existem, hoje a gente vai falar do distrato da compra e venda de imóvel, né, e também da comissão de corretagem, é um tema bastante polêmico, gera muita discussão, muita dúvida, seja de imobiliárias, de corretores, de partes, né, contratantes daquele serviço. Então, pela polêmica que gera, ele nunca é um tema defasado, ele sempre é um tema que exige de nós digamos assim, se debruçar sobre o assunto, sobre a matéria, essa investigação, seja de jurisprudência, seja de doutrina, né? E hoje também não é diferente. A gente traz institutos que não são novos, que são institutos do direito civil, bem conhecidos especialmente aí pelos colegas imobiliaristas, né? Que são ali os institutos 724, 725 e também o 723, eu não falei na ordem, mas vocês vão entender depois por quê, mas é justamente porque nós temos aí uma sistemática que envolve o contrato de corretagem. Claro, quando você procura alguém para intermediar esse negócio jurídico, você vai justamente para não ter que se incomodar, contrate-se profissional que já tem expertise, né, que é justamente aí advinda da legislação, porque não apenas o Código Civil disciplina nessas questões, a gente sabe disso, né, antes mesmo do Código Civil, a gente tem uma legislação específica que disciplina a profissão de corretor, que é a 6.530 de 78, uma legislação antiga, que fala justamente quais são ali essas funções, o que ele exerce, esse corretor na prática, o que ele pode fazer, ou seja, ele intermedia ali a compra, a venda, a permuta, pode até mesmo, inclusive, se imiscuir até na questão da comercialização imobiliária. Então, essa legislação foi antecedente, regulamentou essa profissão, e posteriormente o Código Civil também, com institutos específicos, disciplinou também, especialmente quanto ao pagamento, né, quanto a essas dúvidas que normalmente aí são originadas em decorrência de contratos que, via de regra, surge ali a dúvida, cumpriu, não cumpriu, chegou aquele resultado, não chegou, porque, via de regra, a concepção que se tem hoje, não só hoje, mas quando se fala nessa questão imobiliária, da negociação imobiliária, é que o corretor somente fará jus àquela percepção daqueles honorários se ele efetivamente levar a cabo aquela negociação. O que se entende por levar a cabo? Seria, então, fazer com que as partes, enfim, uma compra, uma venda e outra compre, e então a gente consiga escriturar esse imóvel. Então, seria basicamente essa concepção construída aí acerca da necessidade e do dever de pagamento desse profissional. Mas, na prática, isso não funciona e também não pode haver esse tipo de concepção, porque é totalmente equivocada. Inclusive, os nossos tribunais, eles vêm asseverando nesse sentido de que
uma vez ali pactuada essa avença, né, e tendo sido obtido o resultado útil, né, que seria a aproximação, e esse é o entendimento dos tribunais, esse corretor faria sim jus à percepção desses honorários. Mas claro que nós temos algumas situações bem específicas que vão ter que ser analisadas à luz tanto da legislação quanto também aí da nossa jurisprudência, especialmente quando a gente fala em jurisprudência oriunda do STJ, né, que é justamente quem dita aí essas orientações no sentido de dizer como que vai funcionar isso na prática e como que as demais decisões também deverão ser, então, proferidas pelos tribunais inferiores. Então, a gente tem todos esses pormenores, né, são situações bem específicas, né, basicamente eu não posso nem vir falar aqui para vocês que eu sou uma apaixonada pelo direito imobiliário, né, porque eu vou estar chovendo no molhado, né, gente, então, se eu falar isso para vocês, né, eu vou estar simplesmente falando sempre a mesma coisa, mais dos mesmos, mas, assim, eu não me canso de estudar esse tema, para mim ele é muito interessante, ele sempre me traz reflexões, até porque, como a gente sempre fala, a gente, quando a gente estuda o direito, a gente não tem lado, né? Você simplesmente tenta ser o mais adequado possível, o mais correto possível, e você tem que ver sempre o viés do que é correto, né? Como se operou aquela situação na prática, quem tem de fato direito ou não, né? Se eu tenho direito de receber, eu corretor, ou se eu não tenho a obrigação de pagar, eu que sou parte. Então, sempre analisar essas questões bem específicas relacionadas à temática, e quando eu falo de legislação, olhar para o 724, que fala ali que o juiz poderá arbitrar, eventualmente, quando não tiver disciplinado em contrato, ou então não tiver disciplinado na lei, e também ali o 725, que fala do proveito útil ali, basicamente, não com essas expressões necessariamente, mas fala, e também, quando eu falei do 723, é justamente quando surge aquela dúvida, né? Mas será que eu tive aquele resultado útil, aquele proveito útil, eu tenho a obrigação de pagar? Nesse ponto aí que vai entrar no artigo 723 dessa análise. Qual foi a forma, como foi realizado esse trabalho? Ele foi realizado da forma correta? E nesse ponto até eu vou deixar um pouquinho a Camila também começar a falar, para a gente depois começar essa roda de discussão aqui, para eu não polemizar sozinha, né, Camila? Então, vamos lá. Muito legal, gente. Vai lá, Camila, queremos te ouvir também, porque eu estou anotando as dúvidas aqui. Então tá. Já pegando o gancho ali do que a doutora Débora trouxe, o que há também muito em discussão é o que seria o proveito útil, quando se daria o proveito útil. Não tem na legislação escrita, né, o proveito útil se dá com a concretização da venda, se dá com a aproximação das partes, se dá com a escritura pública. Então, assim, não tem exatamente o que seria o proveito útil, né? Então, isso acaba gerando algumas dúvidas, até na hora de fazer um contrato, o que você vai pôr, né? Você fica um pouco refém disso. O que a jurisprudência nos traz? Que a aproximação das partes deveria dar a remuneração para o corretor de imóveis. Mas, e se deu a aproximação das partes e depois elas desistiram do negócio, elas não querem mais comprar, livre, espontânea vontade, o corretor vai vir a ser prejudicado? Não, ele não pode vir a ser prejudicado. Tem que haver o pagamento, porque a culpa não foi dele, né? Aí, outra situação. Se ele deu causa àquilo, porque assim, o corretor de imóveis, ele tem que diligenciar, ele tem que ver se o imóvel tem algum vício, se ele se tem penhora, às vezes é objeto de massa falida, né? Você tem que averiguar, tem que fazer, né, uma diligência e ver quais são os riscos para o cliente. Então, se o corretor não viu isso, ele não diligenciou, ele não procurou ser prudente, até como a jurisprudência fala, a legislação fala, que ele tem que ser prudente, ele não deve receber, não deve perceber esses valores. Então, assim, até pode vir a reclamar indenização, perdas e danos, porque as partes foram prejudicadas. Então, é um assunto bem, bem complexo, é algo que você tem que ver também dentro do contrato, porque tem que ver se no contrato se está, às vezes tem algumas situações, né, estou até dando algumas voltas, mas tem algumas situações que no contrato está escrito, vai se dar com a efetiva venda do imóvel.
né, a percepção dos valores vai se dar com a efetiva venda do imóvel. Então, vai ter que seguir o contrato. Se no contrato diz isso, vai ter que seguir o contrato, né? Então, você fica adestrito ao que diz e, lógico, que também consultando sempre a doutrina e jurisprudência para ver o que diz. E o que diz é a questão da aproximação das partes. Então, fica bem, assim, ao caso concreto, até como a doutora Débora trouxe, é importante a gente sempre estar analisando e cuidando, porque pode vir a ter algum vício, alguma coisa no contrato, às vezes acontece alguma coisa posterior ao pagamento dos honorários do corretor, então tem que tomar cuidado com isso, prever isso no contrato, se vir a acontecer alguma coisa depois do percebimento, o que nós faremos, né, como se dará a remuneração, vai ser devida, vai ter que devolver esse valor? Então, é importante que seja tudo pactuado no contrato, bem certinho, para que não tenha nenhum risco aí e nenhuma tristeza depois, né? Algo que venha prejudicar as partes. Seria nesse sentido. Débora e Camila, veja, eu fui anotando algumas observações, né? Mas o que eu vejo de principal ali, que vocês poderiam, de repente, vir a falar conosco um pouquinho mais detalhadamente, seria a questão do que nós devemos observar. Vocês trouxeram muito bem a parte, né, tanto da doutrina quanto da legislação específica. Mas quando nós vamos observar, quando nós vamos comprar, adquirir um imóvel, né, o que efetivamente nós temos que observar? Quais são essas cláusulas? A Camila já começou até a contextualizar, né, com a prática, na vida como ela é. Eu tenho que observar as cláusulas. Ok, eu tenho que colocar as previsões nas cláusulas. E quais seriam as previsões mais salutares que nós devemos observar na hora de fechar esse contrato, na hora de pactuar e saber das minhas responsabilidades, caso de repente não venha a ser efetivado, né? Quer que eu fale? Você quer continuar, Camila? Só um minutinho. Bom, eu vou continuar aqui, porque a Camila, ela tocou ali o interfone, então o Ney está ali ao fundo. O Ney. Oi, Ney! Isso foi o Ney, ele queria aparecer um pouquinho, daí ele... O Ney tem que aparecer, agora aparece, né? Fica bem atrás aqui, aí às vezes toca, a gente tem que parar um pouquinho. Bom, Camila, eu acho que eu posso, de alguma maneira, reforçar, né, aquilo que você já havia dito, mas também, por favor, me complemente na sequência. Eu creio que esse contrato, porque o que a gente vê muito na prática? Os contratos acabam sendo muito genéricos. Então, esse resultado, ele acaba ficando aí, né, digamos assim, naquela interpretação das partes, né, um autossubjetivismo. Então, quando você, por exemplo, precisa de uma defesa nesse sentido, para dizer assim, olha, não conseguiu alcançar o resultado pretendido, o resultado útil, o proveito útil, mas a parte fala, não, eu alcancei sim porque eu aproximei as partes nessa negociação. Então, o tribunal, o STJ, enfim, está entendendo que a aproximação já se presta à satisfação do meu direito, ao cumprimento da sua obrigação de me pagar. Mas o que eu percebo? Claro, além de fazer constar nesse contrato o que seria esse resultado útil, que é bastante importante até para não gerar essa dúvida, claro que a gente está falando assim de uma situação ideal, né, Jana? Seria uma situação ideal, o que seria? Mas, assim, a gente sabe que na prática, normalmente, esses contratos, eles já são contratos que estão pré-determinados, já estão ali prontos, até porque a praxe na imobiliária é essa, eles não conseguem ficar individualmente celebrando esses contratos, a gente sabe o que, né, motivou tudo isso lá atrás, né, o advento, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor vem muito nessa linha, né, esses contratos de adesão, mas, claro, não é objeto aqui,
Mas, de qualquer maneira, se a gente conseguisse estipular alguma cláusula com uma previsão mais correta, mais assim, concreta em relação a esses pontos, seria muito mais seguro para ambas as partes, tanto para corretor quanto para aquele que também vai contratar esse serviço de corretagem e vai ser obrigado ao pagamento dessa prestação, desse serviço, desses honorários. Mas, por outro lado, também, o que eu acho que vale muito a pena verificar, e é justamente o artigo 723 que eu comentei, e a Camila também falou ali, é a questão da diligência desse corretor. Esse corretor, ele atuou como deveria, ele prestou as informações necessárias, porque quando a gente fala até do nosso artigo, que até a Janaína já publicou no Paraná Portal, a gente fala muito da questão da desistência, né? Muitas vezes as partes envolvidas nessa negociação, elas acabam desistindo do negócio. Né, e isso a gente até traz algumas situações que a gente vê. Então, mas aí qual seria o motivo dessa desistência? A parte desistiu porque ela não tinha mais a intenção de permanecer com aquela avença, ou a parte desistiu porque o corretor omitiu uma informação relevante para a celebração daquele negócio jurídico? Então, tudo isso deve ser ponderado na prática, e isso é o problema quando realmente é desencadeada uma situação como essa, de pagar ou não, né, esse entrave jurídico, porque daí, normalmente, ou você tenta celebrar um acordo, no sentido de dizer, olha, vamos tentar liquidar essa situação aqui, tentar pelo menos, né, pagar aí o que seja razoavelmente devido pela prestação de serviço por essa aproximação, para não ter que levar uma situação dessa a juízo. Mas não é o que, via de regra, acontece, porque daí numa situação de lacuna, de não entendimento entre as partes, o que vai restar realmente é dirimir esse conflito perante o Poder Judiciário, justamente pela inexatidão das informações que foram, que na verdade constaram, né, enfim, que nesse contrato. Então, por isso seria importante, então, a elaboração desse instrumento em observância àquilo que efetivamente se espera daquela prestação de serviços. Até para complementar um pouquinho, quando a gente estava fazendo o artigo, eu encontrei uma jurisprudência em que, num caso, era uma massa falida, que tinha um imóvel, né, então era dela, não tinha como vender. Aí depois, o corretor vendeu o imóvel, não avisou as partes, quando foi ver, o imóvel estava sendo objeto de penhora, então, ou seja, o adquirente, ele confiou no corretor para poder diligenciar, para poder, né, fazer uma prestação de serviço, ver se tem alguma coisa no imóvel, se tem alguma coisa na escritura, averiguar tudo que teria de vício, ele não o fez. Então, nesse caso, já até dando um exemplo, foi um caso que o corretor não recebeu, até teve que indenizar a parte por perdas e danos em razão dessa negligência dele, porque ele não oferiu, né, a gente tem que ter, né, em mente que se ele foi contratado para isso, ele tem que verificar os ônus e os bônus daquele imóvel. E ele não fazendo isso, ele pode vir até ter que pagar indenização para outra parte. Para a parte que foi prejudicada, seja ela o comprador ou o vendedor, porque, né, ambas as partes podem pagar a remuneração para o corretor. Mas sabe que até eu gostaria de fazer um adendo em relação a esse aspecto, porque, veja, nem sempre a situação é tão clara quanto nesse caso aí que a Camila retratou na jurisprudência, né, oriunda da jurisprudência, porque muitas vezes a situação, ela é cheia de nuances, né, é cheia daquela questão de que eu vou precisar de uma instrução probatória para aferir se, de fato, aquele corretor agiu ou não adotando as cautelas necessárias no caso concreto, que é o que, via de regra, a gente acaba verificando. Então, a situação acaba sendo bem truncada e gerando essas dúvidas todas, daí todo mundo quer ter razão, e, na verdade, muitas vezes, né, uma parte acaba não tendo, enfim, e a gente, né, tem que fazer a defesa daquele que realmente for o dono da verdade, mas nem sempre essa verdade acaba sendo tão clara assim, né? Então, por isso que a gente entende sobre essa necessidade realmente de que haja aí um estabelecimento de pormenores, que fique realmente consignado o que é o objeto, qual é essa função, porque
pode gerar essa confusão, ainda que tenha um entendimento jurisprudencial nesse sentido, né, o STJ é pacífico, aproximou as partes, aproximou, mas, e no final das contas, né, especialmente se houve ou não um vício aí, porque daí depois o que vai acontecer? Se houver a dúvida, no final das contas vai ter que ser dirimido no Poder Judiciário, bem ou mal. Ainda que lá na frente o STJ tenha um entendimento, né, mas se tiver uma dúvida no meio dessa relação jurídica aí, se há ou não há responsabilidade, por exemplo, né, ou se houve algum vício na prestação, um defeito na prestação de serviço, aí eu posso efetivamente ter que instruir um processo aí para comprovar eventual direito, seja especialmente o corretor, que aí vai ter que cobrar os seus honorários, né, na justiça, ou então aquele devedor ou aquele contratante que vai ter que tentar, então, se livrar desse pagamento aí, dizendo que não tem responsabilidade por um erro na prestação de serviço, né. E essa questão, né, Débora e Camila, ela pode ser levada ao Poder Judiciário, salientando que, em que pese toda a tecnologia e todo o aprimoramento que nós estamos tendo agora, principalmente pós-pandemia, mas pode ser uma discussão que se arraste durante anos, porque nós podemos recorrer, né, ter uma série de recursos e tudo mais, sendo que, se as partes já pactuarem tudo de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira consciente, não tenho dúvidas de que cada um sabe das suas responsabilidades, colocando essas cláusulas, esses pormenores, como a Débora, né, mencionou aqui, junto com a Camila, no sentido de vislumbrar situações de desistência, de que, né, qual que é o papel de cada um dentro desse contexto, fica muito mais tranquilo, até porque a gente pode trabalhar em eventual discussão com a mediação, né, no sentido de chamar as partes para evitar aí um desgaste judicial, porque para nós advogados é muito tranquilo isso, mas para as partes nós sabemos que não é fácil enfrentar discussões, né, de buscar direitos no Poder Judiciário, porque daí, no mínimo, eles não foram reconhecidos, né, então, assim, a gente tem que enfatizar, Débora, essas questões que vocês estão trazendo, porque, veja, quantas pessoas, nesse momento, estão vendendo imóveis, estão comprando imóveis, quantos corretores estão trabalhando, porque nós sabemos que a pandemia também movimentou esse cenário e vai movimentar cada vez mais. Então, essas diretrizes são muito importantes, Débora. Sim, exatamente, até porque, como eu falo, né, nós aqui estamos para realmente prestar um serviço à comunidade, no sentido de esclarecer, né, aqueles que têm os direitos, seja o corretor, seja a parte que comprou, né, que eventualmente entende que não tem o dever de pagar, e o corretor que entende que tem aí o seu direito de receber por essa prestação de serviço. Por isso a importância de que esses contratos sejam muito bem, enfim, celebrados ali com cláusulas o máximo, né, próximos da realidade possível, para que não haja essa lesão ao direito, né, que não haja essa dúvida, que deva aí se sujeitar a uma apreciação judicial, né, e isso a gente não vai nem entrar em discussão para dizer se, né, enfim, até que ponto está certo, está errado, enfim, mas a gente sabe que um processo judicial é moroso, e isso é uma característica nossa, bem ou mal, aí uma característica do nosso país, pelo número de processos que se tem, né, porque, via de regra, tudo se leva para ser discutido em juízo, não conseguiu resolver amigavelmente, então vamos vamos submeter a juízo, que inegavelmente acaba tumultuando muito a vida de quem efetivamente tem direitos, né. Com certeza, então por isso da importância, Débora, já te agradecendo de imediato pela tua participação junto com a tua equipe, todas as segundas-feiras, né? Chuva, sol, feriado, ou dia normal de trabalho, nós estamos aqui conversando, discutindo algo de suma relevância e que tem que ser muito observado. Então, quem quiser também, vamos fazer aqui já, né, a divulgação, o artigo da Débora e da Camila, ele foi publicado hoje no Paraná Portal, ele já estava no acesso, junto à minha página do In Loco. É só você acessar e fazer uso de uma leitura a respeito do assunto, uma leitura muito profunda nessas questões, onde elas trazem a apresentação doutrinária, jurisprudencial, como elas mesmas colocaram aqui, né, Débora? Vale a pena fazer essa leitura
e, mais do que tudo isso, se manter atualizado antes de adotar alguma postura de contrato. É verdade. Então, quero agradecer imensamente a Débora, mais uma vez, que eu sei que ela está na correria ali, Camila também. Nós estamos também aqui começando aos pouquinhos a retomar, né, as atividades. Hoje eu estou aqui na Forte Advogados, amanhã nós teremos a nossa participação da Célio Neto, que são nossos apoiadores aqui do bloco, junto com o escritório da Débora, que também é nosso apoiador, né? Nós temos a Ordem de Advogados do Brasil, que nos acompanha, isso me enche de orgulho. Paraná Portal, que eu já falei. Queremos voltar para a Livraria da Vila em breve, quando for possível, a Home Flowers, e não podemos deixar de mencionar aqueles que divulgam semanalmente, né, as nossas discussões aqui no Inloco, que é o Sindicato dos Advogados aqui do Paraná, na pessoa do Dr. Vitor Hugo, também do Ney, né, que agora está trabalhando com a Débora, para dar uma parecidinha rápida, mas às vezes vem também transmitir os seus conhecimentos aqui conosco, da Simone, então tem uma galera muito legal que faz parte aqui do Inloco e faz com que tudo isso, né, seja proveitoso e aconteça efetivamente. Débora, mais uma vez, obrigada. Camila também, muito obrigada. E em breve, estou prometendo já uns 2 meses, mas em breve eu estarei pessoalmente com vocês. Ah, com certeza, a gente vai cobrar. A gente vai cobrar, né? Até porque, se Deus quiser, logo as coisas, né? Esperamos que retomem aí o curso natural das coisas, né? Como se diz, de a gente tentar levar uma vida um pouquinho mais normal de novo, né? Mas sim, vai dessas né? Camila? Oi? Falei que vai voltando devagarinho, né? Com o tempo a gente vai se adaptando. Na verdade, a gente já está, né, adaptando, já estamos... Não tem outra forma, né? Enquanto não tem uma vacina, enquanto a gente não tem ainda uma decisão definitiva do que vai acontecer, a gente tem que se adaptar. Né? Eu acho que aos poucos vai voltando, espero que tão logo a gente consiga estar compartilhando abraço, estar todo mundo junto, né? Com certeza. Nós vamos ter daqui a pouquinho, às 18 horas, uma live também com o pessoal Em Tempos de Saúde, né? Marcela Giboc e seus convidados. Hoje nós vamos falar sobre transplante, vem uma enfermeira responsável, muito bacana, muito legal, né? E amanhã nós vamos ter uma discussão muito legal sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados nas Relações de Trabalho, com o Célio Neto, com o Rafael Mazelli, vai ser muito bacana também essa discussão. Débora, eu te espero semana que vem novamente no nosso horário, né? Eu creio que agora vamos preservar esse das 17 horas, mas fica à vontade, se quiser e tiver a necessidade de modificar, sabe que aqui nós somos bem plausíveis com relação a isso, bem tranquilos. E agora temos vocês na próxima semana, meninas e meninos, né? Porque às vezes são os convidados da Débora que também estão por aqui. Um beijo bem grande, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Amém. Obrigada, Jana, mais uma vez por tudo. Obrigada pela oportunidade, por estarmos aqui hoje e por todos aí que nos assistem também, né? Mando um grande beijo para o pessoal lá do sindicato, na pessoa do Dr. Vitor Hugo também, que sempre nos acompanha, transmite inclusive lá o Inloco também, né? Dentro do programa do Sinap no Ar, e também, claro, pelas ricas oportunidades que nós temos, a minha equipe também de estar aqui com você, né, todos somos gratos, mando um abraço para todos, para o marido também que está aí, para o Ney, né, para o meu pai, para a mãe, que sempre estão ali acompanhando, né, meu filho, e a minha pequena também, que acabou também já pegando gosto pela coisa, fica lá acompanhando a mamãe também. Grande para todos, né? Obrigada, Camila, por estar sempre comigo também, minha fiel escudeira, além de grande amiga também, é uma excelente profissional. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Jana. Obrigada, doutora Débora, sempre, né? Não tenho nem palavras para agradecer tudo que a doutora faz por mim e por estar aqui hoje com esse convite maravilhoso de estar participando com vocês. Então, aguardamos vocês na próxima semana, hein? Com mais uma temática super interessante para todos nós aqui da sociedade. Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau. Tchau.